Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado e amado. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, o nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão. Rezemos nesta Eucaristia pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo diocesano, Dom Gilberto, por todos os padres, em especial pelo nosso pároco Reginaldo Pedro. Rezemos pelas famílias, pelos idosos, rezemos pelas nossas comunidades, pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia. Rezemos também pelos nossos irmãos falecidos. João Severino do Nascimento, 7º dia do seu falecimento. Sebastião Pereira de Souza, foi sepultado ontem, conhecido por seu Sebastião Nonato. Vicente Gonçalves de Souza, Tereza Maria de Souza, Raimundo Nonato de Souza. Rezemos pelas almas do purgatório. Rezemos pela saúde de nossas irmãs Maria de Lourdes de Sales, Maria Francisca de Sales, Maria de Lourdes Pereira Torres. Rezemos pelas intenções que cada um tem no seu coração. Amados irmãos e irmãs, sintam-se acolhidos aqui na casa do Senhor, nossa comunidade. Juntos com toda a igreja no Brasil, iniciamos o mês da Bíblia, no desejo ardente de melhor estudar, alimentar-se e crescer pela meditação da palavra de Deus. Com toda a profundidade do coração, participemos da celebração da Páscoa do Senhor. Iniciemos a Santa Eucaristia com o canto inicial. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram, vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós, então derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a Tua unção e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Cristo,
misericórdia, 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 Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Rezemos também por todos nós aqui reunidos, por todos aqueles que se confiaram às nossas orações, por toda a nossa comunidade paroquial. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas de sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão, as ovelhas que conduz com suas mãos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em massa num deserto aquele dia, como em massa num deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, ouvi
ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando na sua palavra, a palavra da reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será desligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caro povo de Deus, que celebra conosco esta Santa Missa. Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum, neste mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. O mês passado, de agosto, foi dedicado às vocações. Este mês dedicado à Palavra de Deus. A Palavra de Deus que como constitui um norte para a vida de todo aquele que é chamado a exercer
uma vocação, uma missão em nome de Deus no mundo, seja ela qual for. Precisa da instrução da palavra, precisa do crescimento, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, para que de fato possa desempenhar bem esta missão e esta vocação. A palavra de Deus que nós acabamos de escutar na liturgia da palavra nos faz sentir o peso da responsabilidade que temos em relação ao nosso irmão, em relação ao outro, que é um filho de Deus, uma pessoa digna e que é chamado à salvação, assim como eu, assim como você. Sobretudo, a liturgia nos exorta, a liturgia da palavra, a que cada vez mais tomemos consciência da responsabilidade que temos em relação ao outro diante do seu pecado, diante da sua falha, diante da sua incoerência na comunidade, na vida de fé, no sentido de termos a capacidade de corrigir o outro, de fazer o outro enxergar, às vezes, o erro com o qual foi acometido, e assim poder se corrigir e ganhar a vida, e a vida em plenitude, a vida que Deus quer dar. Pela experiência do profeta Ezequiel, à semelhança de todos os outros profetas do Antigo Testamento, nós vemos aqui alguém que desenvolve uma vocação especial, desenvolve uma missão em nome de Deus. E esta missão é justamente de fazer chegar ao coração, aos ouvidos dos irmãos, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é mandato de Deus, e que contempla o projeto de Deus para uma vida digna, para uma vida de santidade da pessoa, na comunidade, na família, no trabalho, na igreja, aonde quer que seja. O profeta Ezequiel nos faz perceber que Deus confia àquele que é chamado esta responsabilidade que precisa ser assumida. E nos faz compreender que quando se assume de fato este compromisso em relação ao outro, torna-se como que luz na vida do outro, e como se estivesse em trevas, iluminado pela palavra, iluminado pelo testemunho, iluminado pela palavra de sabedoria, que este que corrige, que é chamado a ser luz, assim manifesta. Faz o outro ser luz, encontrar a luz. E se isso acontece, então o outro, este que exerce esta missão, ganha o irmão que estava como que perdido, porque este irmão, aceitando e acolhendo o chamado de Deus, para seguir o seu caminho, desprezando o caminho do mal, que o torna ímpio, como fala a leitura, então ele é agora guiado pelo caminho que leva à casa de Deus, ao Pai, ao bem maior, que deve ser vivenciado já neste mundo, mas que se torna pleno um dia na casa do Pai. Então, pela correção, o ímpio, que considera o profeta, é salvo. E o que corrige, aquele que age como aquele que é luz, também se salva. Porém, se este que é chamado por Deus para ser luz na vida do irmão que está em pecado e recusa esse testemunho, a capacidade de chegar ao outro, de fazer enxergar as trevas, de deixar-se iluminar,
então ele torna-se como que cúmplice do outro que está nessa situação de pecado. Então, o Senhor deixa claro: diante dessa realidade, te pedirei contas da morte do teu irmão, do ímpio, que morreu por causa do seu pecado, que perdeu a vida em plenitude por causa do seu pecado e porque não contou com a tua responsabilidade, com a tua capacidade de fazer o outro enxergar, assimilar a luz, converter-se no caminho de Deus. Se diante da correção, diante do testemunho que deves dar, esse testemunho é rejeitado por este, ele se perderá. Mas tu que fez a tua parte, né, que de fato se esforçou para ser luz, para ganhar este irmão, então será salvo. Porque aqui se trata da recusa, né, da recusa que o outro faz. E aqui nós percebemos que Deus é sempre aquele que se propõe com um projeto salvador e libertador. Ele não se impõe, mas ele se propõe a todos, e sendo acolhido por aqueles que de fato são receptíveis da sua palavra e do seu projeto, então aderem a este caminho, tornam-se adeptos desse projeto salvador de Deus. Mas quando alguém propõe e ele é recusado, a pessoa se auto-exclui, assim, do plano divino. Essa ideia da primeira leitura continua lá no Evangelho, quando nós vemos Mateus aplicar à sua comunidade o ensinamento de Jesus, justamente neste sentido da correção fraterna na vida da comunidade. A comunidade de Mateus é uma comunidade como qualquer outra, formada de pessoas boas, mas também de pessoas marcadas com o pecado, às vezes com a inveja, né, com o sentimento de superioridade, marcados por realidades que contradiz uma comunidade cristã. E Mateus vai aplicar este ensinamento à sua comunidade, como também se dirigir a cada um de nós hoje, justamente para nos fazer compreender que devemos estar abertos à proposta salvífica de Deus, que chega a nós de diversas formas. Também pela pessoa do irmão, quando nos faz enxergar, às vezes, a situação de trevas que estamos a vivenciar. Era o que acontecia naquela comunidade, como em toda e qualquer comunidade humana. E aí, aqueles que têm responsabilidade sobre os membros desta comunidade, para que ela atinja o seu verdadeiro objetivo, que é proporcionar o bem maior aos seus membros, deve tomar responsabilidade sobre os erros, as incoerências que acontecem aí, a partir daqueles que parecem não terem ainda assimilado bem a proposta de Deus. E aí vive como se, como diz o próprio Evangelho, né, em cima do muro, né? Não se decide por Deus. Às vezes vivem com um pé em Deus e um pé no mundo. E aí precisa ser alertado, precisa enxergar para ser coerente com este espírito da comunidade de fé, com este espírito que chama à plenitude da vivência na comunhão com o Senhor e na vivência dos valores cristãos sobrenaturais que proporcionam a vida e a vida da graça a todos. É assim que Deus quer, né? A vida da comunidade humana, especialmente a vida da igreja, a comunidade cristã, da qual todos nós fazemos parte. Então, nesta vivência
na comunidade, que é nesse sentido complexa, né, é preciso se ter a coragem de tomar a iniciativa, no sentido de fazer a correção fraterna. E nesse sentido, não para demonstrar superioridade, não para demonstrar que é melhor do que os outros, né? E porque aquele irmão erra, você não erra, tem o direito de chegar e de acusar. Não pode chegar para o outro como acusadores. Mas é uma prática que deve acontecer a partir daquele que é alimentado pela sabedoria divina. Na base desta experiência e dessa prática deve estar o amor. Esse amor que Deus manifestou na pessoa do seu Filho, que veio para nos corrigir. E se olharmos bem o Evangelho, nós vamos ver como Jesus foi duro, foi realista nas suas correções para com o seu povo em relação aos seus erros, né? Nós vamos ver isso categoricamente no Evangelho, nos ensinamentos do Senhor, nas exortações, assim como está também lá no Antigo Testamento. E essa forma de agir de Jesus, assim como dos profetas, de todos aqueles que foram chamados, inspirados por Deus para esta missão, foram realizadas a partir do amor, né? Não é do acusar o outro, né? Não é do se sentir melhor do que o outro, mas é alguém que age assim, é alguém que experimentou a graça do amor, da misericórdia, e aí quer fazer com que o outro também se torne conhecedor deste amor, dessa misericórdia. Conhecedor e manifestador desse amor e dessa misericórdia. Então, o líder, aquele que é chamado a fazer a correção fraterna, se não tem amor, fica difícil, porque ele vai chegar para o outro com este sentimento de superioridade. E aí fica mais difícil de conquistar o outro, de fazer o outro enxergar o seu erro, né? Então, vemos Jesus dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, né? Mas, em particular, justamente para não expor o outro que está em dificuldade. Não expor, não se trata de expor, mas de, nesse espírito fraterno, corrigi-lo do seu erro, para que ele possa viver melhor, ser melhor aceito na vida da comunidade. Mas se ele recusar, chama uma outra pessoa que vai contigo, para que as coisas sejam resolvidas a partir de duas pessoas, né? Às vezes, a afirmação de uma pessoa se tem dificuldade de aceitar. Mas quando é duas, três, que afirma a mesma realidade, a pessoa sente mais a seriedade da coisa. Já não é uma pessoa que pensa assim, mas duas, três, uma comunidade, né? Então fica mais fácil. Se nem com duas pessoas o irmão ouvir, se corrigir, então chama a igreja, né? Chame a igreja. Mas se nem a igreja ele ouvir, então é porque ele está agindo como um recusador da graça de Deus, que deve chegar à sua vida e ao seu coração por aquele que foi enviado pelo Senhor para fazê-lo enxergar, para ser luz. Então, se coloca na condição de rejeitador, ele não merece compor esta comunidade, né? Não está se dando ao direito de pertencer a esta comunidade de fé. Então, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público, né? Pecador público, né? Que alguém conhece, e quando alguém conhece, não aceita que esteja em tal lugar fazendo tal coisa, porque se aí está, as pessoas começam a falar. E aqui não é a igreja
não é Deus que exclui a pessoa, mas é a pessoa que, partindo da sua liberdade, faz a sua opção por querer ser assim, desse ou daquele jeito, fazer isso ou aquilo, que às vezes não condiz com o espírito da comunidade. Então, não é Deus, não é a igreja que exclui, mas é a pessoa que faz sua opção. E fazendo esta opção, ela se auto-exclui da vida da comunidade, ela se auto-exclui da vontade de Deus, de querer salvá-lo, de querer fazer com que viva na harmonia e na companhia dos outros irmãos desta comunidade, né? Em nenhum momento Deus e nem a igreja, por mais severos que sejam no seu ensinamento, na forma de falar, deseja a condenação de ninguém. Pelo contrário, às vezes a forma severa de falar, como aparece nas palavras de Jesus no Evangelho, em relação aos discípulos, a Pedro, que é num dado momento chamado de Satanás, é justamente porque na origem desta forma de agir está a vontade de salvar, está a vontade de libertar, está a vontade de que o outro experimente a graça da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, né? A vontade de Deus é essa. E traduzido deve ser também a vontade da igreja, a vontade dos líderes, a vontade do profeta, do evangelizador, do missionário, daquele que na comunidade tem uma responsabilidade sobre o outro, né? A vontade é sempre o outro. Mas o que acontece é que às vezes, dentro da nossa liberdade, falta a humildade, falta o reconhecimento para, de fato, aceitarmos a nossa condição de pecador, de errante, e querer escutar o outro, né? E aí se fecha em si mesmo. Então, quando se fecha em si mesmo, deixa-se pautar pelo orgulho, rompe com a graça que pode e é chamado a experimentar, né? Jesus diz para os discípulos, né, fala no Evangelho de hoje, assim como falou para Pedro quando lhe confiou a igreja, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares no céu será desligado na terra. Justamente para fazer compreender que esses que agem em nome de Deus, agem com um poder que é divino, que vem de Deus, né? No sentido de fazer o outro compreender que é chamado a viver plenamente a comunhão com o Senhor, de entrar no seu reino. Isso acontecer já hoje na vida da comunidade é uma forma de ligar. Mas quando acontece a recusa, a rejeição, a autoexclusão da pessoa, a pessoa está se desligando, né? Se desligando. Aí a comunidade não é obrigada a aceitar aquele que não comunga com o seu jeito de ser, de viver, o seu jeito de andar, né? Nós podemos lembrar que toda instituição tem as suas normas, né? Tem o seu jeito de ser, de andar. E que quem quer fazer parte dessa instituição deve aderir a essas normas. Então, se não adere às normas, é porque não quer, de fato, comungar, viver nela, comungar das suas ideias, né? Então, é alguém que se desliga, né? Se desliga. E que a autoridade na comunidade pode também o fazer, desligar, no sentido de que não pode ali estar se não se abre a esse jeito de ser e de viver, né? Essa não é a vontade de Deus, como já falei, mas é a vontade da pessoa quando recusa, quando se auto-exclui, né? Se o nosso jeito de ser, de servir ao Rei de Deus e ao irmão, é um jeito coerente, esforçado para estar na presença de Deus, para cumprir com o seu ensinamento, com o seu pedido, assim como nós vemos essa exigência na primeira leitura em relação ao profeta
ao homem de Deus chamado a ser este conscientizador, a ser luz, então a sua oração será ouvida por Deus, né? Aqueles que se unem na retidão do coração, no desejo de ser escutado por Deus na fé, é alguém que de fato faz sua oração chegar ao coração de Deus. E se esta oração, ela está de acordo com a vontade de Deus para a vida da pessoa e da comunidade, então será atendida, né? Se não, não será atendida. E às vezes a gente reclama quando reza diante das nossas dificuldades, dos problemas, e achamos que as coisas não se resolvem. Podemos pensar na vida da comunidade quando se reza por uma dificuldade, por um problema, e esse problema, essa dificuldade na comunidade não se resolve. Aí é preciso, então, refletir a forma de rezar, o jeito de agir que deve ser inspirado a partir da oração e desta comunhão com Deus, da sabedoria do Senhor, está correto? Se não estiver, fica mais difícil as coisas de fato se resolverem. Na base de tudo isso está de fato o amor, que nos fala São Paulo na segunda leitura. A vida da comunidade, assim como a vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão, de qualquer líder, deve estar pautada pelo amor, em tudo o que é e que vai fazer. E se alguém é capaz de amar, já cumpriu a lei, é o que diz São Paulo, né? E é por isso que ele vai citar aqui 4 mandamentos que são os considerados mais pesados quando se erra, né? Que é o adultério, matar, roubar e cobiçar. São pesados. Mas depois vai completar dizendo: todo e qualquer mandamento é cumprido quando se é capaz de cumprir o mandamento do amor. E este mandamento realizado por Cristo de uma forma muito generosa. E a prova do cumprimento deste mandamento do amor está na cruz, né? Na cruz. O Senhor aceita morrer na cruz para, de fato, estabelecer o amor, um mundo que ama, estabelecer a justiça. Aqueles que compreendem essa realidade, então, vivem assim, se esforçam por viver assim, se esforçam para fazer a comunidade ser assim. Quem não compreende isso é alguém que vai viver sempre tendo uma posição do contra. É alguém que vai estar, às vezes, prejudicando a vida da comunidade, né? Então é preciso assimilar isso. Todos, especialmente esses que agem na condição de líderes, que têm um chamado de Deus para ser luz, para fazer a correção fraterna quando é necessário. Então, se pautar pelo amor, porque se não for pelo amor, que traz a humildade, que traz a sabedoria, que traz a compreensão, que traz a compaixão, que traz a sensibilidade, então tende-se a formar uma guerra na vida da comunidade em relação ao outro, né? Porque aí vem, às vezes, a inveja, o sentimento de orgulho, de superioridade, o sentimento de juiz, de se colocar como aquele que julga o outro. Então fica difícil. Por isso que São Paulo diz: é preciso nos esforçarmos para vivermos o amor. E dá o conselho à sua comunidade ao dizer: não fiqueis devendo a ninguém coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque todo esforço feito para viver, para manifestar o amor, é pouco. Ainda vamos ficar devendo. Todo esforço feito para amar ainda é pouco. Por mais que nos esforcemos para amar, ficamos devendo uma parcela de amor. E aí é por isso que devemos crescer, né? Aproveitar neste tempo do mês de setembro, mês da Bíblia, para refletirmos mais ainda a palavra de Deus,
que justamente nos faz crescer nesse sentido, na sensibilidade, no conhecimento, para que possamos melhor agir, para que possamos melhor exercermos a nossa missão, o chamado que Deus nos faz, aonde quer que seja, especialmente na vida da comunidade, em relação ao outro, para a boa harmonia, para a boa convivência, para a união entre si e de si para com Deus. Então, que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça do seu amor, da sua sabedoria, nos faça crescer nesta sabedoria e nos sentimentos, nos ensinamentos de Cristo, para que de fato assim o sejamos. Alguém que é luz e não treva na vida de ninguém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda confiança apresentemos a Deus, ao Deus da vida, as nossas preces. Digamos todos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Socorrei-nos e salvai-nos. Firmai os passos de vossa Igreja na missão de promover a reconciliação e a concórdia, a paz e a justiça em nosso mundo, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai as famílias e as comunidades cristãs, para que saibam superar as discórdias pelo diálogo e correção fraterna, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Fazei crescer em nós a capacidade de perdoar e receber o perdão de reconhecer nossas fraquezas, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Recebei todos no reino dos céus aqueles que foram vítimas da Covid-19, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. No silêncio do coração, cada um possa apresentar a sua prece ao Senhor. Digamos todos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ó Deus, que nos reconciliastes convosco pela morte e ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, pelo mesmo Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limite
transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos esse sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Oração eucarística sobre a reconciliação 1. Está na página 6 da liturgia. Na verdade é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiante à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai-nos em Cristo novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. O céu e a terra estão cheios da vossa glória, glória. Hosana,
nas alturas. Bendito que vem, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, nas alturas. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos, como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido, e derramai a força do Espírito Santo, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos, incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Lembrai-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa, a certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação, que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós,
fazendo-os participar no único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Gilberto. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria, de São José, seu esposo, e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, especialmente os quais citamos seus nomes no início da missa, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor. Fonte de vida, Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande, soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. Nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Oremos.
Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então continuamos a lembrar a todos da festa do nosso padroeiro que estamos preparando, né? Festa de São Francisco. E em relação aos outros anos, será bem simples, né? O seu acontecimento, mas que acontecerá aquilo que é de essencial na festa, a dimensão espiritual. Celebraremos online e sem a presença dos fiéis, como assim está acontecendo em todas as festas de padroeiro por aí. Esta semana, que começa hoje, sairá a programação, que não terá muita novidade daquilo que é, né? Que a diferença é que não tem a parte social. A parte social da festa só terá somente a venda da rifa, os 10 prêmios, aliás 12 prêmios. Entre esses prêmios tem 2 garrotes e um carneiro. E a distribuição dos envelopes, onde os devotos fazem as suas ofertas, né? Teremos os noitários cada dia, formado pelas pastorais, comunidades, setores. Na igreja fará-se presente apenas uma representação que comporá a equipe celebrativa, e os demais participam de casa, online, né? E aí queremos pedir a oração de todos, o empenho para que naquilo que cada um é chamado a fazer para que a nossa festa aconteça, de fato o possa fazer, e a festa do nosso padroeiro poder acontecer e atingir o seu objetivo maior, que é fazer com que cresçamos na fé, né? Então vamos fazer esse sacrifício esse ano de não participar da festa com a presença física, mas somente com a presença espiritual. Aqueles que fazem suas promessas, né, que têm suas promessas a pagarem para participar, participe todos os dias de casa, né, e sua promessa será cumprida, né? Tem muita gente perguntando e reclamando porque tem as promessas e devia participar com a presença. Então, se não é possível, participe de casa. Não é bem a mesma coisa, mas dá certo e com certeza sua promessa fica paga, né? E não temos muitos padres de fora, temos alguns, né? Mas não muitos, não todos os dias, justamente porque primeiro os padres ficam sem querer sair da sua paróquia diante da realidade da pandemia, e aí, prevendo isso, a gente até se privou de chamar, né? Chamamos alguns que, graças a Deus, disseram sim, que poderão estar aqui, os mais próximos, né? Mas não terão todos os dias. Mas com certeza vamos estar aqui, com a graça de Deus, para celebrarmos a Santa Missa, que será às 11 horas. Antes era pela manhã no setor. Então será às 11 horas na igreja. À noite a celebração, aliás a novena, né, e a bênção do Santíssimo. E pela manhã o ofício de São Francisco, se Deus quiser, né? Então a comunidade deve tomar lugar em cada um desses momentos, participar online, e aqueles que tiverem uma participação na celebração enquanto representação,
Pai, esse presente aqui, né? Aquela carreata com muitos carros nós não podemos ter, mas vamos fazer a peregrinação de São Francisco com a imagem no dia 24, antecedendo o hasteamento da bandeira e a missa de abertura. Vamos andar as ruas da nossa cidade com a imagem, só a imagem, o carro com a imagem, o carro de som e não sei, talvez uns 5 carros mais atrás, né? Como também no dia 4, que é o dia da procissão, que não podemos ter a procissão, teremos também essa peregrinação da mesma forma, né? Dentro da cidade. Tem pessoas que têm também a promessa para acompanhar a procissão. Então, esse ano não pode. Você participa, acompanhar a procissão da sua casa, da porta da sua casa, da sua calçada, vendo São Francisco passar, né? E com certeza sua promessa fica paga, né? Porque nós não temos culpa da realidade que estamos vivenciando e Deus sabe disso, né? Então, se estamos limitados nesse sentido, então não vamos ficar devendo nada, né? Diante da realidade das promessas. Agradecemos a companhia de todos nesta santa celebração, a equipe celebrativa presente na igreja, composta de leitores, coroinhas, coral, ministros, pascom, e agradecemos a todos que nos acompanharam, estão ainda conosco pelo Facebook da paróquia. Então, nossa gratidão a todos, feliz semana a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um agradecimento especial ao nosso irmão Zé Geraldo, né, que cantou nesta Santa Missa. Ele que consideramos da nossa paróquia, né, filho daqui, mas que mora em Cajazeiras, e quando pode estar aqui, nos ajuda, né, celebra conosco, contribuindo com o canto. Então, nossa gratidão. Assim como a Isabelle, que pode, por morar aqui, apesar das ocupações da pandemia, está conosco mais vezes, né, na celebração, nos ajudando com os cantos, né? Nossa gratidão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.